Ele fala que a partir disso existe um inimigo que não quer que você dê certo na vida. E aí, que é o diabo, e ele consegue entrevistar o diabo, né? Esse inimigo, inclusive, ele fala que tem que ser chamado de Sua Majestade. O próprio diabo fala, eu só vou continuar respondendo as suas perguntas se você me tratar da maneira que eu mereço. Afinal, eu controlo 98% da população, então... Exato. No mínimo, eu mereço. Então ele queria esse título Sua Majestade. Eu nunca vou falar isso pra ele, nunca, prefiro a morte. Mas, inclusive, me incomodou toda vez que o Napoleão Hill fala esse termo pra ele. Mas, enfim, seguimos aqui, ele começa a entrevista. Pode falar. Antes disso, antes de começar a entrevista, é importante citar que tem gente que acredita que, de fato, Napoleão Hill conversou com o diabo, né? Tem pessoas que acreditam que não, ele só tornou, assim como Jesus contava parábolas, contava histórias, para exemplificar algumas coisas, Napoleão Hill fez o mesmo. Então ele começa a usar modos de chamar a atenção das pessoas, que é falar que você entrevistou o diabo, e as pessoas acreditam que não, que nada mais é do que o fruto da imaginação dele. Fato é que ele fala, não importa se você quer acreditar que eu entrevistei o diabo, ou se você quer acreditar que isso é fruto da minha imaginação. O que eu quero que você aprenda com esse livro são os princípios e os ensinamentos que eu trago. Sempre que o Diogo a gente começa a falar, né? Será que ele entrevistou? Eu falo, não importa. Sabe? Isso me leva muito também na questão da Bíblia também. Às vezes as pessoas começam a discutir detalhes da Bíblia, quando o que importa, na verdade, é a essência daquela mensagem. Porque o fato de você discutir detalhes só tá te separando da pessoa. E aí, às vezes a história, tipo assim, a história fala sobre amar um outro. Só que a pessoa discute que, na verdade, não foi o Joe que falou amar um ao outro, foi a Vitória. E a gente começa a brigar pra falar que foi a Vitória. Quando a essência... Não tem ligação nenhuma, é amar, não é? E quando a essência é amar. Entendi. Então eu levo muito esse sentido, tipo, leve pra você os princípios, independente de se ele entrevistou ou não o diabo. Eu tenho pra mim que ele não entrevistou. Entrevistou não, de forma alguma. Mas, ele de fato colocou um mecanismo que o próprio diabo usa para atacar e dominar as pessoas. Entendi. Porque ele teve esse conhecimento... Desculpa, pode falar. Não, segue seu raciocínio. Ele teve esse conhecimento suficiente para colocar, como se fosse uma entrevista, mas para colocar aqui as formas que o diabo realmente utiliza. Porque a gente acha, o diabo vai chegar e vai destruir sua vida, ele vai derrubar Ele vai. Mas não é assim como as pessoas pensam que ele vai aparecer, igual os filmes apresentam. Nada disso. É dessa forma que ele mostra aqui, que eu realmente acho que o diabo trabalha.